Olá, turma! Professor Euler, professor de matemática, está de volta com mais uma aula. Hoje, quinta-feira, dia 20 de maio, certo? A nossa aula de matemática, a gente vai estar dando continuidade nos nossos estudos. Estamos aí estudando sobre a função logarítmica, né? E durante as aulas anteriores, nós aprendemos aqui sobre as propriedades da função logarítmica e também sobre a condição de existência dela, a inclusão do gráfico quando ela é crescente, quando ela é decrescente, né? E hoje nós estaremos falando, além da função logarítmica, da inequação, né? Nós estudamos aí na última aula sobre a equação e hoje vamos estar incluindo a inequação. Turma, o diferencial da equação para inequação é apenas o sinal, tá bom? Da equação você tem o logaritmando e a base você pode ter uma incógnita, uma variável. Na inequação não é diferente também, tá? A única coisa que vai mudar é a simbologia. Na equação você utiliza a igualdade, na inequação você vai utilizar a desigualdade, né? Então, os símbolos que nós vamos estar utilizando aqui: maior, menor, maior igual, menor igual, né? Esses 4 símbolos nós estaremos fazendo o nosso estudo com inequações, beleza? Bom, então, muito obrigado a vocês que estão participando, tá bom? Eu percebo que tem alguns alunos que estão mandando atividades, obrigado por essa participação. E os que ainda não enviaram, por favor, envie suas atividades para a gente estar corrigindo, tá bom? E eliminando as possíveis dúvidas. Professor, mas qual é a necessidade de eu estar enviando as atividades aí que são feitas? Bom, primeiro para perceber se você está entendendo o assunto, se realmente o que eu estou fazendo aqui está sendo o papel de mediador, né? Está sendo alcançado o objetivo, que é vocês entenderem o que é o assunto aqui de matemática, e também para vocês com certeza ganharem uma pontuação enquanto a participação, tá bom? Então, turma, nós vamos começar a nossa aula hoje na página de número 72. Eu peço que você acompanhe com o seu livro didático, tá bom? Só para a gente ter uma base do que a gente está falando aqui no geral, né? É claro que a gente não fica fazendo uma ligação totalmente ao conteúdo aqui, porque a gente faz um resumo, né? A gente colhe apenas as informações necessárias, né? Que vocês precisarão para resolver as questões do livro didático e também futuramente qualquer questão aí em vestibular, em concurso, enfim, tá? Bom, antes de começarmos a falarmos de inequação, eu gostaria de falar assim para vocês, turma. Nos assuntos que nós estamos estudando, parte de equação, inequação logarítmica, é um assunto que não temos tantas figuras, né? E por quê? Porque geralmente trabalha a parte muito de cálculo, né? Então não possui muitas figuras. Então por isso que muitas vezes há essa ausência. Quando vocês chegarem aí nos assuntos que tiverem figuras, né? Por exemplo, o assunto que envolve polígono, poliedro, fração, aí sim a nossa aula ela vai ficar mais ilustrativa, né? Então, não sei se vocês puderam perceber, há sempre uma ausência, né? Somente o gráfico é uma figura que representa aí a função, não temos uma outra situação. Por quê, professor? Porque as funções, elas são representadas com gráficos, né? Então, eu digo para vocês assim, com toda certeza, nos assuntos que vocês vão estudar no decorrer do tempo, vocês vão perceber que vai ter mais ligação com figura, né? Inclusive, no modo presencial, alguns alunos perguntaram: professor, qual é a utilização na minha vida real em relação ao estudo de logaritmo? Porque você vê muito cálculo, né? Então vê essa parte muito aí de aplicação de cálculo, muitas vezes dói a cabeça, né? Então assim, gente, eu asseguro a vocês, se vocês conhecerem as propriedades básicas em relação ao logaritmo e também às equações, vocês não terão dificuldade, né? Tem questões que realmente faz com que nós possamos elevar o nosso nível, né? Para conhecimento, mas tem questões que a gente não vamos utilizar no nosso dia a dia, e isso é uma verdade, tá? Claro que se pensarmos no sentido geral, tem assuntos de matemática que nós utilizamos apenas no ensino médio, mas tem assuntos que nós vamos levar para a vida toda, né? E essa evolução de conhecimentos, ela só é dada se você tiver um princípio básico, certo? E o princípio básico são as propriedades fundamentais que a gente está estudando a partir do primeiro bimestre, né?
Então nós temos aí uma seção, né, uma junção de informações no qual você vai coletar aquilo que realmente é necessário. Por exemplo, função logarítmica, eu preciso. Equação logarítmica, eu preciso. Né? A inequação, muitas vezes não há tanta inclusão dela no nosso cotidiano, né? Mas é claro que vai ter algum momento que você vai precisar ter que resolver uma questão que envolve a inequação. Então por isso que a gente vai aprender hoje como fazer a resolução, tá bom? Vamos lá. Temos aqui inequações logarítmicas. Vamos fazer o estudo da sua definição, né? Olha só, gente. As inequações logarítmicas são todas aquelas que apresentam logaritmos, né? A incógnita nesses casos está no logaritmando ou né, na base. A mesma propriedade que funciona para a equação é a mesma que está funcionando aqui para a inequação, né? Ou seja, a validação dela é a mesma. Bom, vale lembrar que o logaritmo possui o seguinte formato: logaritmo de b na base a, que é igual a x, ou seja, a elevado a x é igual a b. Bom, então essa definição aqui, turma, é a definição sobre a inequação, tá bom? Não é diferente da equação, é a mesma parte simbólica, tá bom? Então vamos lá. Inequação logarítmica. Vocês podem perceber aqui, ó, nós temos uma inequação, certo? Logaritmo de x menos 3 na base 2, mais logaritmo de x mais 4 na base 2 é menor do que 3. Observem que nós temos uma comparação. E a comparação em relação ao logaritmo, gente, é justamente você descobrir o valor de x que vai atender essa determinada condição. E eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos na vida real da aplicação, né, de inequação. Por exemplo, você tem, vou pegar aqui um exemplo, né? Você tem 6 metros de fio. Você tem 6 metros de fio, né? E você quer utilizar essa medida para você fazer qualquer arte na sua casa. Eu te pergunto, se você for fazer uma figura de 7 metros, o fio que você tem, você conseguiria resolver? Você conseguiria fazer a figura que você queria de 7 metros? Não, né? Por quê? Porque a quantidade de fio é menor do que o tamanho da figura. Então essa situação é uma situação de inequação. Ou seja, qual seria ali o valor máximo em relação à figura que eu poderia construir? Somente uma figura até 6 metros, né? Então o limite em relação ao tamanho do fio que eu tenho é até 6 metros. Outro valor, né? Digamos assim, você esteja na rua, certo? E aí você vai comprar um objeto, qualquer objeto. E esse objeto custa, por exemplo, 50 reais, certo? Esse objeto custa 50 reais. Então, se você tiver o valor 50 reais, né? Esse valor 50 reais, você vai conseguir comprar esse objeto. Por quê? O valor máximo dele é 50 reais, certo? Mas observe, se essa mesma situação for garantida em relação ao nosso cotidiano como uma situação corriqueira, não, posso dizer assim, uma situação que envolve o conceito de logaritmo, a gente vai perceber que o limite em relação ao preço do produto é 50 reais, certo? Então, qualquer valor menor do que esse não é atendido aí em relação à inequação, tá bom? Então, pegamos mais exemplos para a gente entender bem melhor a parte de envolvimento de inequação na nossa vida. Você tem uma prova, certo? Você tem uma prova e o horário limite que fecha o portão. Vamos pegar o Enem, né? O Enem, o horário limite que fecha o portão é 13 horas no horário de Manaus, né? Então, se você chegar após 13 horas nesse local, você não vai conseguir mais entrar. Por quê? Porque o meu tempo limite é 13 horas. Tá bom? Então, essa situação, ó, se você chegar antes das 13 horas, você consegue adentrar dentro desse local. Mas se você chegar após 13 horas, você não vai conseguir, né? Em relação ao Enem. Por quê? Porque a data ou o tempo limite ultrapassou.
certo? Então a inequação aí está envolvida nessa parte da nossa vida, tá bom? Limite, quando chegar a um determinado limite, você pode fazer isso. Então a situação que nós vamos fazer aqui é a mesma, tá bom? É claro que na forma algébrica. Como, professor? Qual é o número que eu coloco aqui em x que atende essa condição até 3? Então o limite aqui, olha só, um número, gente, um número que seja menor do que 3. Quais são os números menores que 3? O 0, 1, o 2, né? O 3 não pode, porque o 3 ele já é igual a 3. Então, os números aí que atendem essa situação, que seja menor que 3, quais são? A gente vai descobrir, né? Então, vamos lá para nossos exemplos de inequação. Temos aqui, ó, logaritmo de x menos 1 na base 2. Tem que ser menor do que logaritmo de 3 na base 2. Ou seja, esse valor aqui, ó, ele é menor do que esse valor aqui, certo? Aqui, ó, logaritmo de 2x mais 1 na base 3 é menor ou igual a 1. Então, existe um valor aqui, ó, que pode ser menor ou igual a 1. Qual é o valor de x? A gente vai descobrir. Temos aqui, ó, logaritmo de 0,5, é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? X mais 1 na base 0,5 tem que ser maior do que menos 1. Então, qual é a condição de existência? Aqui, o valor de x, né, vai ter um valor que ele vai assumir que vai ser maior do que menos 1, certo? Então, vocês podem observar que aqui na inequação você tem que encontrar um valor maior ou um valor menor àquele número dado, tá bom? Beleza, vamos lá. Explicação com exemplo. A gente vai pegar os exemplos do livro didático de vocês para a gente explicar para vocês como é feito esse processo. Lá na página de número 74, vocês vão acompanhar o primeiro exemplo. Olha só, gente, na página 74. Considere a desigualdade, está aqui a desigualdade, logaritmo de x menos 1, né, na base 10, é maior do que logaritmo de 9 menos x na base 10. Letra A. Qual é a condição de existência de cada um dos membros que compõem essa desigualdade? Então, nós temos o primeiro membro aqui e nós temos o segundo membro aqui. O que seria a condição de existência, professor? Olha só. Qual é o valor que x pode assumir aqui? Até que valor máximo ou mínimo o x pode assumir? Nós vamos descobrir agora, né? E como é que eu faço isso? A condição de existência, você vai pegar aqui o logaritmando, né? Ou seja, o valor que tem o valor de x, né? E vai utilizar o sinal que está aqui e dizer que ele é maior que zero. Tem que ser maior que zero. Então, o x menos 1, à esquerda, nesse caso, x menos 1 é maior que zero, né? Observe aqui, ó, à esquerda do sinal. X menos 1, nós temos aqui, ó, x menos 1, nesse caso, está aqui na direita o valor de menos 1, né? Quando ele passar para o segundo membro, ele vai passar positivo. Então, para existir essa equação aqui, ó, o x tem que ser maior que 1. Por quê, professor? Olha só, gente. Se o x for igual a 1, olha o que vai acontecer. 1 menos 1 vai dar 0. E esse logaritmo aqui não existe. Se o x for maior que 1, quais são os números maiores que 1, professor? Vamos pegar o número 2, por exemplo, em relação a números inteiros, né? 2 menos 1 é 1. Já vamos ter logaritmo de 1 na base 10, né? Nesse caso seria 0. Então, não esqueçam que o valor aqui, ó, tem que ser o limite, né? Então, não pode ser 0 e tem que ser diferente de 1, como a gente já aprendeu aí na nossos estudos anteriores, né? A base. Então, beleza. E agora aqui, professor? Bom, nós vamos verificar que na situação seguinte, à direita, né, nós temos 9 menos x, tem que ser maior do que 0, certo? Essa aqui, gente, é a condição de existência para qualquer inequação exponencial, não, logarítmica, tá bom? Toda vez você vai precisar fazer esse processo. Bom, então, nesse caso aqui, ó, em relação ao segundo membro, nós vamos ter 9 menos x maior que 0, então o menos x tem que ser maior do que menos 9. Observe que os dois números aqui estão negativos, então vou multiplicar a equação toda por menos 1. Nesse caso, o sinal vai inverter, né? Então, o x tem que ser menor do que 9. Então, para existir aqui, ó, essa função logarítmica, o x ele tem que ser menor do que 9. Vamos verificar? 9 menos 9 é igual a 0. Observe que vai só existir essa função se o x for menor do que 9, tá bom? Se o x for maior do que 9, a equação não vai existir, tá bom? Beleza, turma? Então essa aí, ó, é a nossa
forma, né, de resolução dessa primeira parte. Então a letra A nós resolvemos, tá? Resolvemos aí a letra A. Agora eu quero que você me acompanhe para resolvermos a letra B. Vamos lá na letra B. Com base... Vamos chamar isso aqui, ó, a de 1, tá bom? É a primeira equação. E a direita é esse aqui de 2. Com a base do logaritmo é maior do que 1, as funções são crescentes. Ou seja, quanto maior o valor do logaritmando, maior o valor do logaritmo. Dessa maneira, podemos igualar os logaritmandos e retirar o logaritmo mantendo a desigualdade. Sabendo disso, resolva a inequação apresentada. Então essa aqui é a inequação, né? Vamos resolver ela. Como é que a gente resolve, professor? Trabalha somente com o logaritmando, né? Os dois vão igualar. Então vamos ter aqui, ó, x menos 1 tem que ser maior do que 9 menos x. Lembrando que isso aqui, ó, é logaritmando e logaritmando, tá bom? Bom, então essa aqui é uma inequação. A gente já estudamos sobre inequação, né? Como é que a gente resolve a inequação? Assim como resolve uma equação normal. Quem está no primeiro membro, nós vamos deixar no primeiro membro somente os x, no segundo membro deixaremos os números, somente os números, né? Então letras no primeiro membro, números no outro membro, né? Então olha só, o x vai manter, e o x está negativo aqui no segundo membro, ele vai para o primeiro positivo, tá aqui, ó. O 9 ele vai manter no segundo membro, o 1 que está negativo ele vai passar para o segundo membro positivo. Então quanto que é x mais x? X mais x é 2x. Então 2x é maior do que 9 mais 1 é 10, né? Então 2x é maior do que 10. Qual é o valor de x? X vai ser maior do que 10 dividido por 2. Porque o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? A operação inversa. Então o x ele tem que ser maior do que 5, certo? Essa aqui é a nossa condição. Então o x, para existir essa nossa equação, o x tem que ser maior do que 5. Se você colocar aqui, ó, o 5 no lugar de x, a equação não vai existir. Quer ver só? Olha só, gente. 5 menos 1, 4. 4 é maior do que 9 menos 5? Não. 9 menos 5 vai ser 4. Então 4 vai ser igual a 4. Então o valor 5 não pode para essa função. Mas quer ver? Coloque um valor maior do que 5. Vamos pegar o 6. 6 menos 1 é igual a 5, né? 5 é maior do que 9 menos 6? Sim, porque 9 menos 6 é 3. Então 6 é maior que 3, é verdade, certo? Então a gente está provando como é utilizado a inequação, tá bom? Então digamos assim, você tem um limite, o valor que pode exceder é apenas 5, tá bom? Passou de 5, vai validar a equação. Menor do que 5, não vai validar a equação, tá bom? Vai acontecer aí um absurdo. Agora temos o próximo item, letra C. Represente em forma de intervalo as condições de existência e o resultado obtido no item anterior. O conjunto de solução da inequação será dado pela intersecção dos 3 intervalos, né? Que é o que a gente vai aprender daqui a pouco. Já que é necessário que todas as condições sejam satisfeitas simultaneamente, então escreva o conjunto de solução da inequação. Vamos lá, turma. Temos aqui, ó, da primeira equação. Olha só, nós vamos ter aqui a representação aí da inequação, tá? A primeira inequação vai ser dessa maneira, tá aqui, ó. Nós temos aberto, né, em 1, e o intervalo aqui, ó, vai de 1 por infinito, né? Aberto em 1 e do intervalo para infinito. Do segunda inequação, na verdade. Temos aqui, ó, aberto em 9 e aqui tende ao infinito do lado esquerdo, né? Aqui o infinito do lado direito, aqui o infinito do lado esquerdo. O que a questão quer? Ele quer que você faça isso, represente essa parte aqui, ó. Vamos colocar aqui na forma de representação para você entender. Ele quer que você represente apenas essa parte aqui, ó. Esse intervalo. Opa, vamos pegar outro pincel. Esse intervalo aqui, ó. Ele quer que você represente esse intervalo e esse intervalo aqui. Ou seja, esses números que estão compreendidos aqui, ó, tá bom? Esses números que estão compreendidos aqui, tá? Essa aqui, ó, esses números é o nosso intervalo, ou seja, são todos os números reais que estão entre 1 e 9, tá bom? Então observe aí no próximo item, vocês podem perceber
porque esse intervalo ele vai estar aqui, ó. Aqui o ponto, né? 1. E temos aqui o ponto 5, certo? Deixa eu fazer aqui essa... Beleza. Agora olha só, gente. O que vai acontecer? Os números que estão compreendidos aqui, ó, de 5 e 9, né? Observe que os 5 e 9 é os números que estão compreendidos, é o intervalo. Então esse intervalo entre essas duas retas, né, vai ser esse aqui, ó, o número 5 e o número 9, né? Ou seja, esse intervalo está entre 5 e 9. Então, com isso, a nossa inequação vai ter a seguinte solução, gente. Ó, x pertence aos reais, tá o quê? O x tem que ser menor do que 5 e menor do que 9, tá bom? Ou seja, são números que estão compreendidos entre 5 e 9, tá bom? Quais são os números que estão compreendidos entre 5 e 9, professor? O 6, o 7, o 8 e até o 9, né? Mas também tem os decimais aí, né? Então, nesse caso, são muitos números que estão aqui nesse intervalo, tá bom? Então, gente, essa aqui é a forma representativa, né? Geométrica em relação ao intervalo, né? Das duas equações que nós acabamos de citar, certo? Então, essa será a condição de existência, tá bom? Agora temos a questão de número 49. Resolva na equação. Logaritmo de x na base 1/2 é menor do que logaritmo de 2 na base 1/2. Lembre-se, se a base for um número entre 0 e 1, a função é decrescente, né? E por isso a desigualdade deverá ser invertida. Beleza. Essa informação foi boa porque nós vamos começar a resolver aqui a questão da página 74. Vamos lá. Temos aqui, ó, logaritmo de x na base 1/2 é menor do que logaritmo de 2 na base 1/2. Turma, a base aqui é igual, né? Base igual. O que nós vamos fazer? Trabalhar somente com a parte aqui do logaritmando. Mas observe que a propriedade que foi dada bem aqui em cima diz o seguinte, né? Que se ela for decrescente, esse sinal aqui, ó, ela vai trocar. Na hora que for resolver, vai ter que trocar. Então vamos para a condição de existência. Olha só. A condição de existência para essa equação, o x tem que ser maior do que 0. Essa aqui é a condição de existência, tá bom? Beleza. Agora nós vamos ter o seguinte, ó. Se a base é igual, nós vamos trabalhar somente com a parte do logaritmo, né? Somente aqui o logaritmando. Então o x tem que ser maior. Por que que trocou, professor? Porque a função ela é decrescente, tá bom? Ela só pode manter o sinal se a função ela for crescente. Se ela for decrescente, ou seja, se o número estiver entre 0 e 1 aqui na base, o sinal vai trocar, certo? Beleza, então o x tem que ser maior que 2. Por isso, nós temos aí agora a nossa resolução, né, de intersecção. Vamos ter aqui, ó, o primeiro gráfico. Observe que vai ser aberto em 0, certo? Está aqui, ó, aberto em 0. O outro gráfico vamos ter em 2, observe que vamos ter o 2 também, né? E esse intervalo aqui entre 0 e 2 vai ser nosso ponto de intersecção. Como vocês podem perceber, vamos ter aqui, ó, conjunto solução. O x, ele pertence aos números reais, tal que x tem que ser maior que 2. Então o intervalo aqui, ó, é a nossa solução, tá bom? Então 0 e 2, esse é o intervalo, tá bom? Beleza, turma. Então a nossa solução está aqui, ó. X pertence a reais, tal que x tem que ser maior que 2 para poder existir essa função, tá? Porque se o x for menor que 2, não vai existir aqui essa função, tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos para o próximo exercício. Nós vamos agora lá na página de número 75, o exercício de número 52, uma questão da UFAM. Questão da UFAM. Olha só, gente. Resolvendo em reais aí na equação logaritmo de x ao quadrado menos x na base 25 maior do que logaritmo de 2x na base mais 10 na base 25 deve-se obter como solução. Vamos lá. Temos aqui o logaritmo. Deixa eu só tirar aqui o meu foco, né? Tá aqui o logaritmo, né? Nós vamos primeiro fazer a condição de existência dessa equação e depois a condição de existência dessa outra equação. Bom, a condição de existência dessa primeira aqui, vamos ter x ao quadrado, né, menos x tem que ser maior que 0. Vocês toda vez vai ter que fazer isso, tá bom? Então,
Colocando aqui em evidência o x em evidência, observe que repete aqui, né? Em evidência. X ao quadrado dividido por x é x, x dividido por x dá 1. Então x tem que ser maior do que 0 ou x menos 1 tem que ser maior do que 0. Isso implica que x tem que ser maior que 1. Gente, isso aqui vocês estudaram lá no 8º ano, tá? Preciso que vocês aprendam isso aqui sobre termo comum e evidência. Bom, nós fizemos da primeira parte. Vamos fazer a segunda parte agora. Essa aqui, ó. Qual é a condição de existência? 2x mais 10 tem que ser maior do que 0. Então, 2x mais 10 tem que ser maior que 0. Isso implica que 2x tem que ser maior do que menos 10. E isso implica que x tem que ser maior do que menos 5, tá bom? Então, para essa equação, o x tem que ser maior que 0 e x tem que ser maior do que 1. Para essa equação, o x tem que ser apenas maior do que menos 5. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos para a resolução. Isso aqui é a primeira parte. Agora nós vamos para a resolução. O que a gente vai fazer? Como a base é igual, a gente vai igualar aqui, ó, os logaritmandos. Então, temos aqui, ó, x menos x, x ao quadrado menos x maior do que 2x mais 10. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter uma inequação quadrática, tá bom? Ou seja, uma inequação do segundo grau, como vocês podem perceber, ó, x ao quadrado menos x, o 2x estava positivo, passa para o primeiro membro negativo, o 10 estava positivo, passa para o primeiro membro negativo. Soma agora os termos semelhantes, vamos ter x ao quadrado, menos x com menos 2x vai ser menos 3x, menos 10 repete, maior do que 0. Bom, o que vocês conseguem enxergar aqui? Essa aqui é uma equação quadrática, né? Uma inequação quadrática. Como é que eu resolvo uma inequação quadrática, professor? Pela fórmula de Bhaskara. Então vamos aplicar o Bhaskara aqui. Bhaskara, né? Tá aqui o Bhaskara. Observe que o sinal não é igualdade, aqui significa maior, tá bom? Tem que ser maior que esse valor. Então, o x tem que ser maior do que a fórmula de Bhaskara. Mas quem é b? O b é menos 3. Quem é c? O c é menos 10. E quem é a? O a é 1. Então, substituindo os valores aí, nós vamos ter o seguinte. Menos, né, da fórmula, menos 3, mais ou menos, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 10. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos vai dar mais, então vai ficar 3 positivo. Mais ou menos repete. 3 elevado ao quadrado vai dar 9, repete. 4, ó, menos vezes menos é mais, 4 vezes 10 dá 40. Então, 9 mais 2 vezes 1 é 2, né? Somando 9 mais 40, nós vamos ter 49. 3 mais raiz de 49. Qual é a raiz quadrada de 49? É 7, tá bom? Então, 3 mais 7, mais ou menos 7, dividido por 2. Nós vamos ter duas respostas, o x1 e x2, né? O x1 vai ser 3 mais 7, vai ser 10. 10 dividido por 2 vai ser 5. E o x2 vai ser 3 menos 7 vai dar igual a menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai ser igual a menos 2. Então, a nossa solução, gente, vai ser essa aqui, ó. Solução vai ser essa. O x pertencente aos reais tá o quê? O x tem que ser menor de que menos 5 e x tem que ser menor de que menos 2. Ou o x tem que ser maior do que 5. Você vai observar qual é essa solução, né, alternativa, e você vai marcar aí no seu livro didático, tá bom? Beleza? Então, essa aí é a resolução dessas questões. Foram, a princípio, né, a forma de resolver inequação. Eu resolvi essas daí para te dar um suporte. Vou deixar aqui agora uma missão para vocês, tá bom? E na aula de sexta-feira a gente vai fazer aí um exercício geral na resolução de equação, inequação e logaritmos, tá bom? Beleza. Então, nós vamos fechar essa parte aqui de inequação, né, de logaritmo. E na próxima semana a gente vai continuar de função modular. Agora, a atividade para vocês fazerem hoje é essa aqui, gente. Vamos lá. Temos mais uma questão, né? Desculpa, tem mais uma questão. Questão número 53. N de T. Beleza. Em 2007, certa cidade apresentou 420 casos de Zika. Campanha de prevenção reduzir esse número ano a ano, até chegar a 60 casos em 2016. Quando um corte de gasto levou à interrupção das campanhas, supondo que, a partir de 2016, o número de casos começa a subir 20% do ano. É correto estimar usando-se logaritmo decimais, logaritmo de 7, mais ou menos 0,85, logaritmo de 12, aproximadamente 1,08. Se preciso que a cidade
passará a ter mais casos do que tinha em 2007 por volta de ano de qual ano? Temos a alternativa, vamos lá. Então está aqui a nossa equação, né? O n de t tem que ser maior de que 420. Então 60, que nesse caso é 420, né? 60 vezes 1,2, tá aqui é a nossa função, tá bom? Tem que ser maior que 420. Bom, 1,2 é a mesma coisa que 1,2 elevado a t. O 60 está multiplicando, vai passar dividindo, certo? E 420 dividido por 60 vai ser igual a 7. Então 1,2 elevado a t tem que ser maior do que 7. Beleza, já que nós encontramos essa equação, nós vamos igualar com a primeira. Então assim nós vamos ter, ó, a primeira 1,2 elevado a t é maior do que logaritmo de 7, né? Mas quanto que é 1,2? 1,2 é 12 sobre 10 elevado a t. Maior, aplicando as propriedades, tá bom, gente? Maior do que logaritmo de 7. Então, logaritmo de 12 menos logaritmo de 10 é maior do que logaritmo de 7. O t, que estava aqui no expoente, ele passa multiplicando pela propriedade da potência, né? E aqui da divisão, ela subtrai, tá bom? Então, logaritmo de 12 é 1,08 e logaritmo de 10 é 1, pela propriedade, né? Logaritmo de 7 é 0,85. Então, t vezes 1,08 menos 1 vai ser igual a t vezes 0,08, maior do que 0,85. O número 0,8 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 0,85 dividido por 0,8 vai ser igual a 10,625. Então, o t vai ser aproximadamente 11. Como o t é aproximadamente 11, então 2016 mais 11 casos vai ser igual a 2027. Então, o ano aí vai ser letra D, tá? O ano em que o número de casos vai passar de 2027, né? Em 420. Beleza? Então, marque essa alternativa aí e vamos para a atividade de hoje. Livro de atividades, página 20 e 21. As questões 1 a 3, tá bom? Somente essas questões aí no livro de atividades, tá bom? Beleza. Então, finalizamos por aqui a nossa aula. Meu muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turma.